segue à nossa frente pra levar alento à dor. O trabalho é de esperança, Ele é o Redentor. Por amor, a vontade é o braço forte, o caminho e a direção, sentimento de verdade pra chegar ao coração. Por amor, a porta se abriu, o amor se espalhou. A porta se abriu, o amor se espalhou. A criança tão contente, o sorriso florescer. E apesar da terra quente, a semente não morreu. Por amor, vinde a mim os pequeninos, é a mensagem que Ele deu para abrir como um menino as janelas lá do céu. Por amor, a porta se abriu, o amor se espalhou. A porta se abriu, o amor se espalhou. Sem mágoa ou ódio, nem ressentimento, para quem ama Jesus não há motivo pra lamento. Sem mágoa ou ódio, nem ressentimento, para quem ama Jesus não há motivo pra lamento. Eu quero ser feliz, vivendo a vida assim, como o Senhor me diz, tal qual um aprendiz. E nas provas da vida, quando a dor visita, eu devo ser feliz também. Eu quero ser feliz, vivendo a vida assim, como o Senhor me diz, tal qual um aprendiz. E nas provas da vida, quando a dor visita, eu devo ser feliz também. Sem mágoa ou ódio, nem ressentimento, para quem ama Jesus não há motivo pra lamento. Sem mágoa ou ódio, nem ressentimento, para quem ama Jesus não há motivo pra lamento. Eu quero ser feliz, vivendo a vida assim, como o Senhor me diz, tal qual um aprendiz. No meu livro da vida, a página indica, um novo ser nasceu no bem. Eu quero ser feliz, vivendo a vida assim, como o Senhor me diz, tal qual um aprendiz. No meu livro da vida, a página indica, um novo ser nasceu no bem. Sem mágoa ou ódio, nem ressentimento, para quem ama Jesus não há motivo pra lamento. Sem mágoa ou ódio, nem ressentimento, para quem ama Jesus não há motivo pra lamento. Buscar a paz no teu amor, eu vou seguir-te, vou feliz serei. O que procuro em ti encontrarei, ó
meu Senhor, para sempre a Ti eu seguirei. Teu amor foi quem mostrou minha direção, Tua luz me fez sair da escuridão, acendendo a chama em meu coração. Eu descobri que o amor transforma o ser, e foi assim que esse amor fez renascer a fé em mim, essa fé que me aproxima a cada dia do Senhor. Buscar a paz no Teu amor, eu vou seguir-te, vou feliz serei. O que procuro em Ti encontrarei, ó meu Senhor, para sempre a Ti eu seguirei. Teu amor foi quem mostrou minha direção, Tua luz me fez sair da escuridão, acendendo a chama em meu coração. Eu descobri que o amor transforma o ser, e foi assim que esse amor fez renascer a fé em mim, essa fé que me aproxima a cada dia do Senhor. Que o amor transforma o ser, e foi assim que esse amor fez renascer a fé em mim, essa fé que me aproxima a cada dia do Senhor. Se você passa pela vida sem parar, correndo pra chegar em algum lugar, por certo há de estranhar essa canção que eu quis fazer como um convite pra se ver o sol nascer. Se você nem se lembra como é bom sorrir e não tem tempo pra se emocionar, não há de entender e talvez nunca vá sentir como é feliz quem vê a lua sobre o mar. A vida é uma joia sem igual, entregue a um ser muito especial. Em cada segundo, mundo novo pra você. Porque nas manchetes de jornal a vida tem preço tão banal. Será que esquecemos do milagre que é viver? Vem viver, vem cantar, solte a voz, vamos lá, vai saber que viver é demais.
Solte a voz. Vamos lá, vai saber que viver é demais. Vem viver, vem cantar, todos nós. Vamos lá, vai saber que viver é demais. Se você passa pela vida sem parar. Abra o coração, deixa a solidão, que é hora de renascer. Não esqueça o seu irmão, tenha compaixão. Seja um novo ser, comece a jornada, faça a sua estrada, comece a viver. Não deixe pra amanhã, as preces não se escrevem, são luzes na alvorada, são vozes do coração. Ei, irmão, corpo e alma unidos no momento da reencarnação que te move nesta espera em busca do Pai. Abra o coração, deixe a solidão, que é hora de renascer. Não esqueça o seu irmão, tenha compaixão. Seja um novo ser, comece a jornada, faça a sua estrada, comece a viver. Não deixe pra amanhã, as preces não se escrevem, são luzes na alvorada, são vozes do coração. Ei, irmão, corpo e alma unidos no momento da reencarnação que te move nessa espera em busca do Pai. Ei, irmão, corpo e alma unidos no momento da reencarnação que te move nessa espera em busca do Pai. Boa noite. Tá frio? Mais ou menos, né? O primeiro vamos falar boa noite pro pessoal que está em casa, pessoal que está acompanhando a gente online. Alguns não quiseram sair da companhia do cobertor esta noite, né? Estou percebendo aqui pela lotação do salão, nem tão lotado como sempre, mas sempre cheio de calor, do calor de Jesus, do calor humano, e nesta semana de uma maneira especial, do calor inimaginável do coração de Dona Guiomar. Vocês devem ter reparado aí pelos slides que a gente está passando, que a gente está celebrando o aniversário da Dona Guiomar, sábado, dia 27 de junho de 27, a data em que ela nasceu. E ela faz 99 anos, portanto, no próximo sábado. Mas como a gente está com frio, antes da gente fazer a nossa oração, vou convidar todo mundo para levantar e nós vamos cantar uma música para a gente se esquentar um pouquinho, banda. Sem mágoa ou ódio, pode ser? É isso mesmo que chama? Que página que é? Acho que a gente fez a página X. Página XX. Não sei também, vamos lá. Sem mágoa ou ódio, nem ressentimento. Para quem ama Jesus não há motivo para lamento. Sem mágoa ou ódio, nem ressentimento. Para quem ama Jesus não há motivo para
devo ser feliz também. Eu quero ser feliz vivendo a vida assim, como o Senhor me diz, tal qual um aprendiz. E nas provas da vida, quando a dor visita, eu devo ser. Vamos deixar só feliz eles cantarem? também. Então vai, vocês, sem mágoa, ódio. Eu quero ser feliz vivendo a vida assim, como o Senhor me diz, tal qual um aprendiz. No meu livro da vida, a página indica: um novo ser nasceu no bem. Eu quero ser feliz vivendo a vida assim, como o Senhor me diz, tal qual um aprendiz. No meu livro da vida, a página indica: um novo ser nasceu no bem. Sem mágoa ou ódio, sem mágoa ou ódio, nem ressentimento. Para quem ama Jesus não há motivo pra lamento. Que beleza! Vocês sabem que eu já comentei com vocês aqui que Dona Guiomar, ao longo de sua carreira, dessa longa vida, que oxalá seja muito mais longa do que já é, ela fez de tudo. Ela foi telefonista, ela era telefonista lá de Presidente Prudente, naquela época em que você, para fazer uma ligação, você tinha que pedir para a telefonista completar. E na maioria das vezes, as pessoas, como ela sempre teve uma cabeça extraordinária, ela sabia o telefone de todos. Eu não sei se vocês são dessa época, eu já li em livros a respeito disso, mas você rodava uma manivela, atendia uma mocinha, e aí você pedia: eu quero falar no telefone tal. Na casa do meu avô era 11, era 11, você pedia, e como eram razoavelmente poucos telefones na cidade, as telefonistas iam decorando os números de todos os telefones, e ela então completava a ligação. Às vezes você nem sabia: eu quero falar com fulano de tal, a telefonista ligava. E Presidente Prudente já não era uma cidade tão pequena assim, mas a Dona Guiomar sabia o telefone de todo mundo na cidade. Agora, o que vocês não sabiam, e isso a gente ainda não tinha contado, é que ela foi funcionária da Casa do Rádio. Casa do Rádio, que depois deu origem à Eletroradiobras, que depois deu origem ao Jumbo Eletro, e que depois deu origem ao Grupo Pão de Açúcar. Então, 1948, 46, 47, 48, Dona Guiomar foi nomeada como a melhor vendedora da Casa do Rádio. E ontem, a gente, na companhia de uns amigos, conseguimos reproduzir um diplomazinho, escrito assim: Casa do Rádio, Guiomar de Oliveira, porque naquela época ainda não tinha o Albanese, Guiomar de Oliveira, a melhor vendedora. E a hora que ela pegou aquilo lá, ela falou exatamente isso que a gente falou agora. Que beleza, como é que vocês conseguiram? Inteligência artificial hoje faz tudo, né? Então, a gente queria dedicar esse dia, nossa última reunião, antes do sábado, que é a data, de fato, do aniversário dela, que fosse um dia de homenagens a ela. Mas como sempre acontece no coração dos grandes espíritos, quem está nos dando o presente é ela. Então, a oração de hoje será na voz de Dona Guiomar. E logo após a oração, nós convidamos o nosso querido companheiro Marcelo, doutor Marcelo, para que pudesse conduzir a mensagem desta noite, que seja uma noite onde cada um de nós, naquilo em que a gente guarda no nosso coração, em relação a Dona Guiomar, de carinho, de gratidão, de tudo aquilo que representa o nosso sentimento mais caro ao coração dela, que o doutor Marcelo, então, conduza essa mensagem,
que será uma homenagem de cada um de nós, daqueles que aqui estão, daqueles que nos acompanham de casa, em favor, endereçada, na verdade, ao coração de nossa querida Dona Guiomar. Vamos então à oração na voz de Dona Guiomar. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Quando contemplo o céu, a lua e as estrelas que criastes, eu indago: quem é o homem para que deles te lembres, e o filho do homem para que o visite? No entanto, um pouco menor do que os anjos o criaste, e de glória e majestade o cobriste. Deus, 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 nós te agradecemos, Senhor, porque não obstante a nossa pequenez, nossas falhas, nossa ignorância, Tu, Senhor, nos tens cumprido com a Tua bênção, com assistência sobre nossas vidas em todos os momentos, em todas as fases. E nesta fase, os nossos corações, Senhor, continuam unidos pela chama do amor que há em nós. Sentimos então que verdadeiramente o amor é a presença de Deus nas almas. Ó Deus nosso e Pai nosso, Tu criaste a natureza, e a natureza glorifica as obras, as Tuas obras. E a natureza, Senhor, cumpre fielmente o seu papel. A semente nasce, cresce, chega a hora de florir, ela floresce e depois dá os bons frutos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Tu cobriste tão somente nós de glória, e nós precisamos, Deus nosso e Pai nosso, demonstrarmos com toda a força do nosso ser, com a nossa vida, com os nossos pensamentos, nossas palavras, nossas atitudes, que verdadeiramente, Deus nosso e Pai nosso, nós sabemos que Tu reservas para cada um de nós um lugar na vida, no espaço, e nesse espaço, nessa vida, Tu nos tens coroado, Senhor, de bênçãos, principalmente nós, os que aqui morejamos, que aqui trabalhamos, que aqui nos encontramos. Ó nosso Deus e nosso Pai, recebe a nossa gratidão, e por misericórdia, Senhor, cuida de nós, Senhor, dando-nos a força que vem de Ti, para sabermos escolher sempre qual o caminho a seguir. E quando escolhermos o caminho estreito, que tenhamos a coragem, Senhor, de passear os obstáculos, as dificuldades, os espinhos, transformando, Senhor, os momentos difíceis de pedras e espinho no caminho, em oportunidade para nos transformarmos e continuarmos dizendo a Ti: Senhor nosso Deus, nós Te agradecemos pelo dom da vida, pela bênção da saúde e por tudo aquilo, Senhor nosso e Deus nosso, que Tu nos permites viver. Horas, vivemos horas alegres de triunfo, de conquistas. Outras horas, Senhor, é a hora em que somos convidados a testemunhar tudo aquilo que verdadeiramente nós recebemos e reconhecemos de Ti. Não nos deixes então, Senhor nosso, sem a força do Teu amor, para que sempre, cada vez mais, possamos reconhecer que Tu é verdade,
és o nosso Deus. É o nosso Deus, mas também és o nosso. Boa noite. Boa noite. É uma emoção indescritível, né? Ouvir uma prece como essa, que somente pode ser pronunciada com esta entonação para alguém que tem uma ligação direta com o destinatário dessa oração. E assim é, Dona Guiomar, nessas décadas que eu tenho, e muitos aqui, o privilégio inigualável de estarmos ao lado dela, aprendemos que, na hora que essa voz entoa esta canção de fé e de força, tudo se ilumina, tudo se transforma. Não é possível que nada de negativo permaneça existente diante desta conexão direta que se faz com nosso Pai. E eu estava lembrando daquela canção que às vezes cantamos aqui sem que possamos nos dar conta, que fala: Deus está aqui neste momento. Sabe qual é? Sua presença é real em meu viver. E esta canção fala da maior das verdades, porque esta é uma casa erigida pela vontade e pela bondade de Deus. Deus está aqui em cada pequenino trecho. E se Ele é real em minha vida, isso faz com que se torne mandatória a nossa atitude de reconhecimento e de gratidão. Para Ele, que permitiu tudo isso, mas para ela, quem viabilizou que onde nos abrigamos agora pudesse existir. É tanta gratidão que vai em nossos corações, que eu fico imaginando que até de se provocar um pouquinho de inveja daqueles que não tiveram esse privilégio. Mas sermos contemporâneos de alguém como ela significa tanto que nós só poderemos nos dar conta disso, talvez não nessa vida, mas no decorrer de nossas vidas, quando enxergarmos a oportunidade bendita que cada um de nós que aqui chegou tem. Eu gostaria de falar de coisas lindas hoje, né? E cada vez que nós prestamos atenção, por exemplo, se vocês perceberam na oração, ela falando das maravilhas da natureza, do quanto ela é ligada a tudo que de magnífico e belo Deus permitiu que existisse, ainda que aqui fosse um mundo de provas e expiações, onde tanta dor ainda precisa conviver em nossas vidas, mas ainda assim há tanta beleza. Demonstrando a perfeição inigualável desse Pai, que deseja que todos nós tenhamos a certeza de sua existência. Eu estou imaginando que ela esteja aqui, mas de onde ela estiver, ela vai estar ouvindo. Eu vou contar esse pedacinho só porque ela vai gostar. Do resto, talvez ela não goste, né? Porque ela não gosta de elogios, não conta isso para ninguém. Mas eu queria falar de coisas lindas, né? Ela iria gostar de algo assim, por exemplo. Eu não sei quem de vocês conhece um pássaro chamado andorinhão preto, né? Esse pássaro, ele voa por aproximadamente 7 a 8 meses sem pousar.
E como o descanso é obrigatório, então é possível que ele tenha desenvolvido a capacidade de apagar metade de seu cérebro, fechar um dos seus olhos e continuar atento com o outro e revezar para o outro e continuar voando sem pousar. Ela falou de uma semente, vocês ouviram na oração? Pois então eu poderia falar aqui sim, porque a história de uma semente sendo jogada numa cova escura, né, tendo em si, ainda que de maneira pequenina, um germe que pode se tornar um carvalho de altura inalcançável para os olhos de uma pessoa. Eu poderia falar das paisagens, eu poderia falar da abóbora celeste, do balé extraordinário dos astros e das estrelas que ficam nesta harmonia e nessa perfeição absoluta, de todas as maravilhas e dos deslumbramentos que Deus permitiu a cada um de nós. Mas falar de Guiomar faz com que nós tenhamos a chance de reunir de uma vez só todas essas belezas. Falar de Guiomar é maior e melhor. E eu, então, de maneira ousada, quando vinha para cá pensando assim, como é possível sintetizar uma vida assim? E comecei a imaginar, sim, com ousadia, eu confesso, mas cheguei a imaginar quando Deus resolveu falar com Jesus em algum momento. Algo que eu suponho ser mais ou menos assim: filho bem-amado, socorre a meus filhos da terra. Eu recebo os sons de suas lágrimas e de suas queixas todos os dias, em dores que infelizmente ainda têm que ser as educadoras compulsórias diante dos plantios equivocados que todos eles fizeram. Mas eu ouço e eu preciso que você, filho bem-amado, envie mensageiros de tua luz para que possam minimizar o sofrimento deles, até o dia em que eles puderem estar mais próximos de mim e isso não ser mais necessário. Assim será, meu Pai. E no começo do século XX, numa cidade do interior paulista, em matas desconhecidas e ainda intocadas, nascia Guiomar. E para uma missão de um tamanho tão imenso e uma tarefa tão hercúlea, ela precisava assim de anjos tutelares, e também foram designados um que estivesse no céu, chamado Bezerra, e um que esteve na terra e se chamava Francisco Cândido Xavier. E ambos a tutelaram durante todas as décadas de sua preciosíssima vida. Se nós aqui tivéssemos, todos nós que ainda, apesar de nos dizermos espiritualistas, mas não somos, se tivéssemos uma lâmpada de Aladim para que pudéssemos fazer um pedido, pediríamos coisas da terra que nos proporcionassem prazer. Mas Deus está interessado em atender aos pedidos que valem para as nossas vidas eternas. Como resumir décadas ininterruptas dedicadas ao bem sem perguntar quem, como,
quando, sem título, sem raça, sem condição social, a todos sem exceção. Como descrever o que aconteceu nesta salinha, sempre nimbada da mais pura luz? Eu mesmo sei de incontáveis histórias e gostaria de falar de todas elas para vocês e também de ouvir a dos companheiros que também vivenciaram esses momentos únicos, mas exemplificar não custa, para que simbolizassem, ao menos de maneira pálida, tudo aquilo que aconteceu de extraordinário e que nós não registramos, mas Deus registrou porque era a vontade dele, atendendo a seus filhos, que estava sendo feita e sempre foi feita de maneira perfeita. Dona Guiomar, eu tenho fome. Uma criancinha chegava, filhinho, você está com fome? Sim. Em nossa casa só tem água há 3 dias. A senhora pode me dar alguma coisa para comer? A partir de hoje, não lhe faltará mais nada. E vocês receberão o mínimo até que tudo melhore. Vamos confiar em Deus? E desse pequenino momento nasceram todas as creches, todos os centros de juventude, todas as famílias que foram assistidas juntamente com essas crianças, que hoje são pessoas de bem, que deixaram um convite a vias escusas para estarem seguros, e isso se estendeu até a outros estados, como todos sabem, em que milhares e milhares de pessoas não passam mais fome, nem necessidade extrema, a partir da carícia que ela fez naquele menino faminto. Dona Guiomar, tudo dá errado em minha vida. O que acontece? Filhinho, sim, nós erramos muito, e por isso a justiça incorruptível, divina, faz com que nós tenhamos que aprender o certo. É momento de você começar. Venha comigo, vamos trabalhar pelo bem, porque esse é o caminho para que tudo que estava errado comece a dar certo. E hoje eu vejo aqui, sem citar nomes, de muitos que passaram por esse momento e hoje são aqueles que trabalham de maneira incansável para o bem de seu semelhante, fazendo com que os outros acertem os caminhos, valorizando o que tem valor eterno e que são os tesouros verdadeiros, que as traças não corroem e os ladrões não roubam. Dona Guiomar, Deus não é justo. O meu filho que era tão bom, me deixou, partiu, morreu. Eu morri junto. Não existe mais sentido em minha vida. Minha querida, o seu filho está aqui a meu lado. E ele, nesse momento, está dizendo que ele precisou partir, porque era a única forma de pacificar a sua consciência culpada. E ele teve ainda um acréscimo de tempo, porque deveria ter partido antes, mas hoje ele pede que todo o amor que aparentemente foi interrompido, mas jamais será, porque o amor nunca será interrompido, deverá ser redirecionado para filhos que não têm mães. Venha trabalhar conosco. Dona Guiomar, eu não creio em nada, sou ateu. Meu filho, eu também um dia já neguei a Deus, depois de uma grande decepção, mas hoje eu compreendo que Ele está ao nosso lado,
e Ele aguarda cada um de seus filhos, mesmo os criminosos, até o momento em que eles despertarem, e nesse instante, toda a luz e todo o amor que vem do alto o envolverá e o trará para o bem. Vamos aprender a aguardar. Ele existe e Ele quer o melhor para cada um de seus filhos. Uma outra historinha de todas essas que eu não estou citando nomes, mas existiram de verdade, né? Numa outra, que essa semana que me chegou, por exemplo, de um rapazinho que estava numa das arrecadações de supermercado, sabe, que muitos de vocês vão. Um rapazinho que não era do Perseverança, que não era espírita, que não tinha nada mais, estava lá num cantinho, cabisbaixo e com um ar tão triste, que uma companheira nossa chegou e disse, chegou perto dele, mas você está tão triste, menininho. Por quê? Venha conversar comigo. E ele se abriu, dizendo que naquela semana ele teve diagnóstico, mesmo sendo jovem, de um câncer no pulmão. E estava numa tristeza imensa, porque como é possível com a minha idade? E ela falou, não se preocupe, porque nós temos um lugar, eu não sei se você acredita, mas olha, se você acreditar, está aqui o endereço. E deu o endereço para ele. E aí, nessas horas é que a gente percebe, meus irmãos e meus amigos, como tudo acontece favorecendo aquilo que precisa acontecer. E ele veio aqui, só que era um dia que não tinha trabalho nenhum. E ficou na porta, com tudo fechado, e agora o que eu faço? Daquele jeito que ele estava, em depressão profunda. E aí parou um carro, e aí, isso ele contando para uma outra amiga. E aí, abriu o vidro, e tinha uma senhora, assim, meio agitadinha, toda, e ela desceu, e aí ele percebeu, nossa, que ela tinha a chave do centro. E falou, vem aqui que eu quero falar com você. E a hora que eu entrei na sala dela, nunca vi, nem sabia o que acontecia nesse lugar, ela falou assim, você tem mérito, você vai fazer o tratamento, você vai ficar bom, mas eu tenho câncer. E esse menino depois voltou de um tempo para contar que ele foi obrigado a voltar 3 vezes no hospital para repetir os exames, porque achavam que ele tinha trocado os exames, mas aí perceberam que exatamente naquela região do tumor havia uma grande cicatriz. Só que ela disse também outra coisa importantíssima, como a muitos, que muitas vezes a cura é possível, outras vezes a minimização das dores é possível, atenuando o nosso sofrimento, e outras vezes não é, porque a doença também pode ser uma professora inevitável. Dona Guiomar, estou na escuridão, o que eu faço? Quantos? Minha filha, estarmos numa caverna escura, mas desejarmos sair é o primeiro passo. Existem anjos maravilhosos lhe esperando aqui do lado de fora. Venha conosco, tudo vai dar certo. Não existe nenhuma noite traiçoeira e escura que não acabe e que uma aurora não faça renascer. E eu poderia ficar aqui a noite inteira. Vocês me ouviriam a noite inteira? Mas, já que eu não posso, e eu não sou o mais capaz poeta de todo mundo, ao ponto de declamar essas poesias de amor. Então, o que me resta fazer hoje, nesta noite, é simplesmente falar com aquele que a enviou. E dizer, Senhor,
é impossível resumir o esplendor desta tua filha. Falo contigo nesta noite, Senhor, porque, sim, eu poderia exaltar os pássaros que voam nos céus, enfeitando qualquer lugar com cantos e revoadas. Eu poderia me alongar falando, inclusive, do andorinhão, que ela deve ter adorado, né? Mas com Dona Guiomar, estas suas belezas se tornam muito maiores, porque ela nos ensina que os pássaros sabem esperar pela providência divina como nós devemos esperar, confiando de que tudo dará certo. Eles se entregam às alturas como ela permite que nós entendemos que essa providência não nos deixará sós. Eu poderia, sim, ficar descrevendo nesta noite paisagens inacreditáveis que existem na Terra, mas com Dona Guiomar, nenhuma paisagem tem sentido se não for livre para todos os filhos de Deus poderem frequentá-la, sem barreiras, sem muros, sem divisões, sem raças, sem países, porque é um lugar que Deus fez para todos. Ela nos ensina isso. Eu poderia, sim, ficar como ela gosta, descrevendo cada detalhe único de uma pétala de cada uma dessas orquídeas que não se repetem. Mas, com Dona Guiomar, as flores não são só flores, porque elas se tornam flores de esperança. Mesmo que eu esteja num deserto, naquele momento de minha vida, ela faz com que flores nasçam no meu entorno, porque a esperança renasce. E nós poderíamos, sim, também numa noite tão especial, dedicada a ela, descrever o ciclo impressionante de uma árvore, desde a semente até uma fronde de uma copa imensa. Mas com Dona Guiomar, ela nos entenderá como sementes. E se estivermos no escuro e com medo, ela estará ao nosso lado, sussurrando aos nossos ouvidos: filho, filha, suporta. É escuro, mas vai passar. E o que te espera é muito maior. Confia em Deus. Aguarda. Logo mais você virá ao sol. O sol lhe aguarda para lhe fortalecer e lhe fazer, buscando a luz, trazer à terra a sua contribuição. Porque somente quando você for grande e estiver dedicando a sua vida a oferecer os seus frutos a quem quer que deles precisar, aí então você estará em harmonia com Deus. Muito obrigado, Senhor, pelas 99 primaveras desta esplendorosa mulher. Mas nós não estamos no inverno. Com Guiomar não existe inverno, só primavera. Serão sempre primaveras. Que possamos nós, todos nós, aproveitar cada singular ensinamento, cada momento único, e mesmo que ela não esteja presente fisicamente, aparentemente, ela está aqui. E tudo que existe aqui tem a sua inspiração e o seu toque, para continuar, mesmo sem ela, pessoalmente conversando, fazendo o mesmo por todos nós, sempre que precisarmos. Cada ensinamento, cada ato de ternura, cada momento em que ela
interrompeu a sua vida pessoal para nos atender. Ela o fez por amar e por estar conectada invariavelmente com o amor de nosso Pai comum. Nós pedimos, Senhor nosso, que a abençoe grandemente e que traga a ela muitas e verdadeiras alegrias, embora saibamos que a alegria verdadeira para ela é servi-lo. Todas as outras são secundárias. E que mesmo havendo, como nós sabemos que existem milhares aqui, com gratidão extrema, milhares em outras dimensões da vida, que ela possa registrar nossos beijos em suas mãos. E que nós tenhamos a dádiva de ouvir sempre a sua voz, forte e segura, cantando em nossos ouvidos. Confie em Deus, vá em frente, tudo vai dar certo, tudo vai melhorar. Nós não nascemos para sofrer eternamente, tudo passará. Todas as belezas da vida são reservadas a todos os filhos de Deus. Guiomar está aqui nesse momento. Sua presença é real em nossos viveres. Ela modificou a trajetória de nossas vidas. Nós que poderíamos distraidamente estarmos perdidos em distrações de um mundo de coisas que passam e perecem, nós estamos aqui para compreendermos que a vida pode se tornar esplendorosamente bela se nós aprendermos a esquecermos de nós para nos integrarmos aos que nos cercam, porque nós somos irmãos para sempre. E ela é nossa eterna e muitíssimo amada Mãe. Nós te amamos para sempre. Querida mestra, querida mãe, querida amiga. Muito obrigado em nome de todos nós por ter trazido luz e puro e inalterável amor para todos nós. E continuemos assim, aproveitando este momento em que nós, de alguma maneira, não que em outro momento não o façamos, possibilitamos o acesso destas forças espirituais à nossa vida. O momento da palestra, enquanto nós cantamos, vamos nos livrando de pesos e circunstâncias, e certamente a espiritualidade se aproveita este caminho, e aí nos toca, fomentando em nós a paz. Então, nesta hora, continuando assim, nós que aqui nos encontramos, os nossos irmãos de seus lares, com certeza entre vocês há queridos que têm amigos em hospitais nesta hora, fazendo tratamento quimioterápico ou outros tratamentos de saúde, aqueles que estão em seu trabalho, que estão agora
com os ouvidos atentos, porque dirigem seus veículos trabalhando, nós vamos nos unir nesta hora e aproveitar esse clima amoroso, essa paz que nos envolve, e rogar a Deus, o nosso Pai, que nesta hora o céu possa se abrir sobre todos, e uma nesga de luz do seu amor ser o caminho por onde percorrem agora os recursos espirituais amorosos destinados a cada um de nós, com propriedades terapêuticas para cada um individualmente, porque o Senhor nos conhece pelo nome, sabe da nossa essência, nos conhece individualmente. E esta luz que chega até nós traz a todos bênçãos de libertação de todo mal, de toda perturbação, de toda angústia, de todo medo, de toda insegurança, de toda enfermidade, de tudo que não vem de Deus. E estes recursos continuam a jogar sobre cada um de nós, envolvendo-nos agora, já que há pouco a luz do Senhor fez uma verdadeira asepsia em cada um. Esta luz continua nos tocando, desde o topo da cabeça até a planta dos pés, passando por cada órgão, por cada departamento de nosso interior. E neste momento, transmite vibrações de força, energia, cura, saúde, equilíbrio, esperança, otimismo, certeza da vitória, amor, saúde, paz. Estas forças envolvem nossa casa, nosso lar, nossa sede, e retiram o que pode estar incomodando. Pode ser que aquela circunstância de discussão tenha sido provocada por forças espirituais negativas, ou então uma falha nossa, propiciado estas forças a agirem. Agora, a bondade de Deus afasta todo mal, reconstrói os mourões espirituais ao redor de nossa casa, reconstrói aquela abóboda, aquela cúpula protetora, isolando a nossa casa contra todo mal, e nos auxiliando, porque sim, Senhor, nós sabemos, se o ambiente onde estamos é sempre uma expressão de nosso sentimento e do nosso estado de alma, que o Senhor nos auxilie a nos mantermos assim, nesta bênção de Tua paz. Que assim seja. Vamos ficar de pé, queridos amigos. Haja paz na terra, a começar em mim. Haja paz na terra, a começar em mim. Irmãos, nós todos somos filhos do mesmo Deus, juntos pois caminhemos na paz que vem do céu, a começar
agradecidos a Deus e a Jesus, ao coração amantíssimo de Dr. Bezerra de Menezes e a todas as correntes espirituais que estiveram conosco nesta noite, é que em seus nomes nós pedimos a permissão para que possamos considerar encerrada a abençoada reunião de hoje. Que assim seja, louvado seja Deus. Essa energia vai te contagiar para alimentar o seu viver. Diga não ao pessimismo, você tem que acreditar. Dentro de você existe alguém forte e capaz. Tudo nessa vida passa, não há mal que dure a eternidade. Vamos viver este momento, ver em cada sorriso a felicidade com Deus, de viver por Deus, sentir o bem que Deus nos traz, e assim com Deus, nós os filhos seus, vamos construir um mundo de amor e paz. Esta vida passa, não há mal que dure a eternidade. Boa noite, pessoal, fiquem com Deus, até quinta-feira que vem. Quem nos assiste de longe, Deus abençoe. Quem nos assiste de perto, Deus também nos abençoe. Fiquem com Deus, até quinta-feira. Fiquem com Deus, Deus ilumine, abraço.